foi enviado pelo Pai, que desceu à terra em forma humana, para que nós fôssemos livres do pecado e da morte. E o preço foi a morte, e morte de cruz. Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os meus pecados, Declarem. e fez-se pobre para me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado, fui transformado pelo teu poder. Tu és o Rei do universo que se esvaziou e hoje está e recebeste um nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado estás na glória do Pai, na glória do Pai. Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre para me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado, fui transformado pelo seu poder. Tu és o Rei do universo que se esvaziou
Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas e queremos declarar a sua grandeza, o seu poder e dizer quem o Senhor é essa noite. Nós não viemos aqui para apresentar a nós mesmos, nós não viemos aqui para declarar os nossos feitos, mas viemos aqui para reconhecer as virtudes, a grandeza e o poder daquele que nos resgatou, nos chamou e se achegou a nós através da sua grande e infinita graça. Senhor Jesus, nós queremos exaltar o teu nome, dizer que o Senhor é grande, santo e poderoso, e assim nós fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Então, antes de você se assentar, eu gostaria que você cumprimentasse a pessoa que está perto de você e dissesse: seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Isso, você que nos assiste pela internet também, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia também. Deus te abençoe. Nossa Festa das Nações está aí agendada para agora dia 5 e até dia 7 de abril. Então, o próximo mês agora já está chegando. Nós estaremos aqui na sexta-feira às 19 horas, sábado, o mesmo horário, e domingo também ao mesmo horário. Estaremos nesses 3 dias com a nossa tradicional Festa das Nações. Nós teremos aí pratos típicos, teremos entretenimento para as crianças, né? Aquela espaço kids. Teremos aí um tempo precioso para a gente poder estar junto. Eu queria convidar você para colocar na sua agenda. Se não puder comparecer os 3 dias, escolha um desses dias e venha participar conosco da Festa das Nações. Caso você queira ajudar e contribuir conosco, nós estamos precisando de auxílio, principalmente para servir as mesas. É só você procurar a Ana Tagliari ou o próprio Tagliari, dar o seu nome para eles. Eles são responsáveis da nossa equipe de servir suas mesas, tá bom? Então, guarde aí na sua agenda, dia 5, 6 e 7 de abril agora. Nós estaremos aqui com a nossa tradicional Festa das Nações, tá? Deixa eu passar alguns avisos para vocês aqui essa noite, rapidamente. Primeiro, você que fez o seu... você que já sabe como funciona, nós estaremos preparando a nossa sala de novos membros. Se você quer se tornar membro da nossa comunidade, eu queria que você, ao final desse culto, desse o seu nome no nosso balcão de informações. Pastor, mas eu não sei se eu quero me tornar membro. Então venha participar das aulas, sem nenhum compromisso, conheça como funciona a doutrina, como funciona nosso sistema, nossa visão, e aí no final das 9 aulas você poderá decidir se quer ou não se tornar membro da nossa comunidade. Mas se inscreva lá no balcão de informações. Você, nesse primeiro semestre, tem a opção de escolher entre um dia da semana ou então um final de semana para poder fazer a sua aula, para se tornar novo membro da nossa comunidade, tá bom? Ainda hoje, passe, deixe o seu nome no balcão de informações, que nós entraremos em contato com você para organizar isso. Próximo aviso, você que fez a sua inscrição por retiro de homens e mulheres, não se esqueça que a confirmação da sua vaga se dá mediante o pagamento. Então, você que ainda não acertou, procure a secretaria e faça o seu acerto do retiro de homens e mulheres. E também o retiro de meninos e meninas. Sabemos que uma família que tem aí o pai, a mãe e os filhos que vão fazer retiro, fica um pouco pesado financeiramente. É um grande investimento. E, na verdade, é um grande investimento, tanto monetário como também espiritual. Porque nós sabemos que a transformação na sua casa, com certeza, chegará através do Retiro Up Teens, às quartas-feiras à noite. E a forma de pagamento, a gente pode deixar ela bem elástica para você conseguir
pode enviar o seu filho e a sua filha para esse retiro de adolescentes, tá bom? Outro aviso, hoje nós começamos a nossa série de mensagens baseado na vida do rei Davi, e quarta-feira agora começamos uma série de encontros de gerações. Então preste atenção, esses avisos não são para todos, cada aviso tem seu público. Esse aviso aqui é para adolescentes de 12 a 17 anos. Vai ser o encontro chamado Last Night com o tema O Maior. Vai ser quarta-feira às 19h45. Quem é que vai ficar de fora disso aí? Os jovens, os adultos, a melhor idade, porque na quinta-feira, aí é a vez da melhor idade. Melhor idade tem um encontro, o último encontro do mês, é um tema específico e especial. E o que vai acontecer? Vai ter um encontro chamado Raízes, e o interessante é que nós estamos chamando os homens e as mulheres que estão próximos à melhor idade para participar conosco. E a ideia é que você traga alguma coisa que lembra a raiz. Por exemplo, traga um videocassete, né? Traga lá uma canga, aquela canga que colocar no boi, o reio que usava. O que você usava antigamente, que lembra as raízes da sua vida, da sua história. Talvez aquele LP, sabe o disco de vinil do milionário José Rico, vai lá, pega, traz também, alguma coisa que te lembre do passado, da história, lá de trás. Nós queremos resgatar a memória, aliás, memória que não falta para a melhor idade. Então nada melhor do que nesse dia, quinta-feira, dia 28, o pessoal se encontrar aqui para poder compartilhar suas raízes e também suas memórias. Vai ter música típica, comida típica, então prepare aí que vai ser um tempo muito especial para você que está perto dos 60 anos, tá bom? Próximo e passando dessa idade é para você esse evento. E quinta-feira nós não teremos o nosso encontro de história da igreja aqui, tá bom? Você que está fazendo o curso, não venha na quinta-feira, que nós temos um intervalo de uma semana. Por que tem esse intervalo? Simplesmente porque nós teremos o encontro das mulheres aqui às 20 horas. Então mulheres, vocês são convidados a participar nessa quinta às 20 horas. Nós não temos estrutura para atender as crianças, então crianças ficam com os papais, porque na sexta-feira é o dia dos homens. Na sexta-feira é o dia dos homens, e aí as mamães ficam com os filhos. Então eu espero você aqui, homem, com a gente, a sexta-feira às 20 horas, para a gente poder se encontrar e ter um tempo precioso aqui. Você já sabe como funciona, né? Se você gostou e vai vir participar, traga um amigo junto com a gente aqui também, nessa sexta-feira às 20 horas. E no sábado, os jovens. Então tá vendo? Temos aí para adolescentes, temos para melhor idade, para homens, para mulheres, e os jovens vai ser no sábado às 20 horas. Você está em alguma rede? Você já se encontrou aqui em algum desses avisos? Ótimo. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, certo? Acho que todas as redes, todas as idades foram contempladas, ok? Então, na verdade não. Ainda falta mais uma rede, a das crianças. E crianças vai ter um evento especial domingo agora. Vai ser um evento chamado Celebra Kids, para os pequenos. Aqui esse salão ao lado fica lindo, parecendo uma igreja de criança, e é exatamente isso que vai acontecer. Venha no domingo à noite, traga seu filho e sua filha às 19h30, que teremos o encontro das crianças, tá bom? Então, de crianças até a melhor idade, todos têm o seu encontro para poder ser ministrado e abençoado nessa última semana do mês de março, tá bom? Antes de devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, quero convidar a Miriam, que vem aqui à frente. Traga também o Pedro Augusto, porque ela tem um testemunho muito bonito para compartilhar e para contar para a igreja. Cadê a Miriam? Pode vir aqui à frente. Enquanto ela se achega aqui, quero lembrar você que na Festa das Nações, nós não teremos a celebração do domingo da manhã e das 19h30. Nós teremos uma celebração única às 18 horas ao ar livre, tá bom? Então vai ser uma celebração bem bonita, bem preparada, se Deus permitir, ao ar livre, no dia da Festa das Nações às 18 horas. Só lembrando isso daí. Boa noite, paz do Senhor. Eu quero falar meu testemunho sobre meu filho. Na semana de final de fevereiro, no dia 28, era meia-noite e meu pai chegou no quarto, ele dormindo, ele estava tendo um sangramento, uma hemorragia anal, muito sangue mesmo. Ele foi até o banheiro, a minha casa branca lavou, corredor, tudo, ele estava praticamente, chegou no hospital com a pressão bem baixa, a HGT dele 230, nunca teve diabetes, mal. E no caminho, ele indo para o hospital, a minha mãe pedia muito para Deus que Deus colocasse o sangue dele nas veias do Pedro, porque o Pedro não tinha mais cor, ele estava branco, não tinha mais um pingo de sangue no corpo. E minha mãe que chegou contou que Deus falou com ela que era para ela ter calma. Chegou na porta do hospital, estava o SAMU, ambulância aberta, com a sirene ligada, a equipe médica na porta, e não tinha um paciente para ser atendido. Já cataram ele, levaram ele para o Evangelho. Chegou lá, já encaminhou ele para a UTI. Ele ficou 8 dias na UTI, não achava motivo,
ele sangrava muito, coágulo, fez endoscopia, ele tinha sangue no estômago, ele tinha sangue por dentro inteiro. E a gente ali na luta, e na hora que eu entrei, eu falei para Deus que eu coloquei ele no colo de Deus, porque eu vi meu filho morto. E ele sorrindo, ele falava para mim, calma, mãe. E eu fiquei em paz. E ficamos 8 dias ali na UTI na luta, chegou, ele fez 2 endoscopias, colonoscopia também, teve que fazer o toque, fez tomografia, e não dava para ver que a pênis estava inflamada, mas o sangramento não era de lá. Aí a doutora falou que ia ter que abrir ele para ver o que ele tinha, porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Era para mim ter muita fé em Deus, que meu filho estava vivo, porque era um milagre. Aí ela queria fazer a cirurgia dele no domingo. Aí ela achou melhor esperar até na segunda para fazer uma cintilografia, mas ele tinha que sair do hospital. Ele teve que tomar 3 bolsas de sangue, fez vários exames, todo dia colhia sangue. Ele teve mais de 60 picadas no corpo. E fomos fazer a cintilografia e deu para ver que o problema era no intestino, mas não tinha um laudo. Então ela resolveu operar ele. Eles achavam que era de diverticulite, mas diverticulite dá em pessoas acima de 40 anos. E ela chegou na segunda e falou que ia operar ele na terça. E nesse meio, muita gente entrou em oração, mandando WhatsApp. Uma pessoa me mandou um WhatsApp falando que ia entrar em oração para ele na terça-feira, meio-dia. Eu respondi para ela assim, mas eu não sei o horário da cirurgia dele. Ela falou assim, mas Deus está no controle. Quando foi meio-dia, o Pedro entrou para o centro cirúrgico. Eles iam fazer a campanha de oração meio-dia, então tudo era confirmação de Deus. Pedro entrou tranquilo, ele sempre sorrindo, por mais que não tinha cor, já é branquinho. Fez a cirurgia de 3 horas, durou 1h30. E o laudo deu que ele nasceu com uma formação intestinal, que ela falou que era para agradecer muito a Deus, porque isso se manifestou agora. Então, tudo que era gastro dele parava no intestino, na orelha. O intestino reto tem uma orelha. Essa orelha teve que ser retirada, porque parava ali, foi onde que teve inflamação. Só que o Pedro hoje está com 8 anos, então 8 anos com isso, e foi se manifestar agora. Mas Deus é tão bom que um milagre foi feito na vida dele. E na semana que eu vim na igreja, que aconteceu isso com o Pedro, eu faço faculdade, então eu vinha antes toda terça. Eu parei de vir nas terças, mas naquela terça eu falei, filho, vamos para a igreja? Veio ele, meu noivo, minha irmã. E o irmão veio e contou o testemunho dele, que ele acho que teve uma fratura na coluna, e ele ficou em paz no hospital. Então, eu creio que Deus estava me capacitando já para tudo isso, porque eu fiquei em paz. Minha mãe desesperada, o pai dele desesperado, a avó dele, todo mundo. Mas eu e ele sorria, a gente fazia vídeo cantando. Então, eu falo que Deus faz as coisas para a gente entender o propósito dele na vida da gente. Eu sei que ele tem um propósito muito grande na vida do meu filho, porque é Deus. Foi ele, e ele está vivo por causa dele. É isso, obrigado. Amém. E a Miriam estava contando para mim que o Pedro é um menino muito temente a Deus, sabe? Que ora, que busca a Deus, que dá palavras de Deus para ela, para a família toda. Então, com certeza, Deus tem um propósito lindo na vida desse jovem aqui, né? Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Paizinho, nós queremos agradecer a Ti por esse milagre chamado Pedro, e que o Senhor ter colocado a sua mão naquela condição de UTI, 8 dias, ó Deus, naquela inquietação, naquela incerteza, mas o Senhor colocou a sua mão. O Senhor trouxe a vida de volta ao seu filho, e, ó Deus, que o Pedro viva todos os dias da sua vida para descobrir esse propósito e vivê-lo, Pai, na sua presença. Obrigado, Senhor, por esse testemunho, e assim como aquele testemunho do Enio preparou o coração da Miriam para passar por esse momento com o Pedro, assim o testemunho da Miriam prepare outros corações essa noite que ouvem essa palavra para passarem por dificuldades e lutas confiando na sua provisão e na sua presença. Pai, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.
Pode se assentar, por favor. Vamos colocar em pé, irmãos, mais uma vez. Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. E você pode fazer isso trazendo aqui à frente nessas urnas. Eu quero lembrar você, não coloque o seu dízimo e a sua oferta nas cadeiras, tá bom? E nem lá atrás. O lugar de você depositar a sua contribuição é aqui à frente. Envelopes brancos são para ofertas, azuis são para contribuições mensais e o amarelo para os nossos missionários. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir à frente e devolver seu dízimo e a sua oferta. Peço também, por gentileza, que caso você tenha aí um lugar do seu lado, que você pule e deixe o corredor separado. Nós estamos quase com a lotação máxima essa noite, e às vezes alguns irmãos chegam aí depois do horário e não acham lugar para sentar. Então, se você puder encostar aí e deixar o corredor vago, a gente agradece. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo e a sua oferta. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Marchamos, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá, porque Ele é. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O Messias, marchamos em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo
Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Crianças de 3 a 11 anos aqui à frente, por favor. Crianças de 3 a 11 anos. Se você puder continuar em pé, nós cantaremos mais uma canção e faremos a nossa campanha de oração por aqueles que estão na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Crianças de 3 a 11 anos estão aqui. 3 a 5, 6 a 8 aqui, lá no cantinho 9 a 11. Caso o seu filho ou a sua filha não queira participar nesse momento, pode acompanhá-los lá na sala. E depois que ele ou ela se familiarizar, você pode voltar aqui para celebrar conosco, tá bom? Certo, crianças? Podem ir, Deus abençoe vocês. E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, enquanto a equipe de oração está vindo aqui à frente, eu quero orar com você, clamar a Deus pela sua vida, para que Deus mova sobre o seu coração. Segunda, terceira e quarta semana de campanha à frente, por favor.
para isso que estamos aqui, Pai, para declarar quem o Senhor é e a sua grandeza e o seu poder, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração. Esses cânticos tão inspiradores e tão maravilhosos. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens, e eu quero dizer para vocês que, na verdade, eu estou bem empolgado para essa série, porque nós vamos trabalhar os Salmos. E nós vamos trabalhar os Salmos dentro de contextos específicos que eles foram escritos. E nós vamos trabalhar a partir da vida de Davi. O livro de Salmos foi escrito por vários compositores, mas mais da metade dele pelo rei Davi, que foi o maior autor dos escritos poéticos que nós temos registrado no nosso saltério. Então, hoje nós começamos essa conversa baseado na história de rei Davi, que tem por subtítulo Cantando Salmos e Vencendo Batalhas. Nós vamos ver cada uma dessas canções, ou grande parte delas, dessas canções que inspiraram o coração de um guerreiro rei chamado Davi. Mas eu queria perguntar para você, o que são salmos? Você sabe o que é isso? Quando a gente fala, vamos ler o livro dos Salmos, na verdade a palavra salmo tem origem no hebraico terrilim, que significa cantos de louvor. Quando nós falamos salmodiar, significa que nós estamos cantando, estamos declarando louvores a Deus. Bom, se você sabe o que são salmos, você sabe também que ele faz parte de uma grande coletânea de textos que estão na sua Bíblia. Bem no meio dela, quando você a abre, provavelmente vai cair em algum texto dos salmos. São 150 salmos, divididos em 5 livros específicos. O maior dele é o Salmo 119, com mais de 160 versículos, e o menor deles, o Salmo 117, com apenas 2 versículos. Ou seja, nós estamos diante de composições grandes, composições pequenas, que foram utilizadas para que o povo de Israel utilizasse na sua liturgia de celebração. Os salmos nada mais eram do que canções e poemas feitos para serem cantados. Nos salmos existem respirações, no salmo existe ritmo, no salmo existe rima, no salmo existe intervalos. E você vai ver na sua Bíblia, por exemplo, que às vezes existe lá uma palavrinha. Tem uma palavra, por exemplo, cantai todos os povos, e na frente, entre parênteses, Selá. O que é Selá? Selá significa todos juntos, entendeu? Como se fosse um coro, todos dizendo a mesma coisa. A maioria dos salmos apresenta a introdução de aleluia, que significa uma chamada de atenção. Ou seja, vamos louvar a Deus. E então o levita entrava cantando e todo o povo respondia. Se trata de as mais lindas canções que foram declamadas e cantadas pelo povo de Israel há cerca de aproximadamente 3.000 anos, 4.000 anos antes de nós, e que até hoje fazem parte das nossas canções. Vocês vão ver aí que nesses dias nós estaremos cantando canções que vão declarar passagens de salmos, para a gente poder se lembrar de alguns deles aqui nos nossos dias. Bom, se você sabe que são salmos, são canções escritas, existem 150 deles na nossa Bíblia. Eu pergunto, você sabe quem foi Davi? Se você sabe quem foi Davi, ótimo. Eu quero explicar para você que não sabe, que Davi foi músico, compositor, combatente e monarca. Músico, compositor, combatente, guerreiro e monarca. O maior músico de todos os tempos. Compôs cerca de 75 salmos na sua Bíblia e tantas outras palavras que foram registradas no decorrer do tempo. Davi foi o maior compositor de salmos. Diz a Bíblia que ele foi o maior instrumentista de harpa. Inclusive, quando ele tocava tão bem, com tanta unção, que até os espíritos malignos iam embora. Você se lembra da passagem de Saul? Quando Saul, o rei de Israel, ficava atormentado, convidava um tangedor de harpa, chamado Davi. E ele ia, quando tangia sua harpa, com tanta arte, com tanta unção, o espírito maligno se afastava de Saul. Compositor, músico, mas também monarca. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Foi ele que intencionou a construção do templo, foi ele que conquistou os territórios de Israel, foi ele que estabeleceu Israel no seu lugar de paz, lá no Monte Sião e na cidade de Jerusalém, que nós temos até o dia de hoje, que milhões e milhões de pessoas vão visitar, chamada também de Cidade de Davi. Não sei se você sabe, mas Jerusalém é chamada de Cidade de Davi, que foi a cidade onde o rei colocou o seu império e onde o rei estabeleceu o seu reinado. Bom, sabendo sobre isso, eu preciso lembrar você só mais uma coisa sobre Davi, que as mais profundas composições, que são o tema do nosso estudo aqui nessas terças, de Davi surgiram enquanto ele lutava suas mais intensas batalhas. Davi não compunha como os nossos compositores da Som Livre. Davi não compunha como os nossos compositores da MK Publicidade. Não.
o que Davi compunha a partir da sua história. Os salmos têm imediatamente referência a algum contexto. Davi não está numa sala, Davi não está dentro de um estúdio, Davi não está com promoters de evento, Davi está no deserto, Davi está na caverna, Davi está solitário, Davi está com medo, Davi está em pecado, e quando ele está nas condições históricas da sua vida, que significa que ele está em condições de compor sobre a sua história. Ou seja, eu não sei se são as batalhas que são a força para Davi compor, ou são as composições que são a força para Davi passar pelas batalhas. É meio quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas a verdade é que batalha e salmos em Davi caminham paralelamente. Parece que dão as mãos para andarem. Por isso que a gente entende que os salmos de Davi nos humaniza e nos traz verdadeiros ensinamentos que eles falam da realidade da alma humana. Enquanto os outros textos bíblicos falam sobre conceitos, valores, os Salmos é praticamente um desnudar do coração humano. Lá ele apresenta seus medos, lá ele apresenta seus receios, lá ele apresenta suas dores, suas dúvidas, suas incertezas. Salmo 27, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quem canta um salmo desse se não estiver passando por medo? Ou seja, os salmos são referências da história, da vida humana, e o abrir do coração para se revelar a história humana. Portanto, nós estamos muito empolgados com essa série que vai falar sobre você, vai falar sobre mim, e vai realmente escancarar o nosso coração. E o primeiro que eu gostaria de trabalhar com vocês é sobre a batalha da ansiedade. Davi teve que tanger a sua harpa para afastar a ansiedade do seu coração. Davi teve que lutar uma guerra intensa para vencer a ansiedade que rondava e que cercava a sua alma. Isso está registrado no Salmo de número 131. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser anotar na sua Bíblia, se quiser acompanhar conosco, eu quero trabalhar com você o Salmo de número 131. Vamos lá? Antes eu queria te perguntar isso aqui. Você sabe o que é ansiedade? Sabe o que significa? A ansiedade é uma preocupação desmedida e exagerada a respeito de coisas que ainda não me aconteceram. E 99,99,99,99,77% das coisas com as quais eu me preocupo nunca acontecerão. A preocupação de que se eu vou conseguir pagar o financiamento do carro, você paga as 48 parcelas e ficou preocupado durante 48 meses. A preocupação se eu vou ter a mesma enfermidade do meu pai. Você já está com 65 anos e ainda a enfermidade não chegou em você. A preocupação se os meus filhos farão faculdade. A sua filha já está na pós-graduação e você já passou por isso. Você está vendo? 99,99,99,99% das coisas com as quais nós nos preocupamos nunca acontecerão. Isso se chama ansiedade. E quantos de nós não entramos assim, desse jeito, essa noite? Liste uma delas pelo menos. Uma de suas ansiedades. Não precisa listar 10, 15. Apenas uma que você entrou carregando no seu coração hoje dizendo: e se isso acontecer? E se esse problema chegar? E se o meu marido? E se o meu filho? E se o meu patrão? E se a minha empresa? E se a minha cidade? E se o meu país? Quantos de vocês não chegaram aqui com esse coração apertado por uma batalha chamada ansiedade? E quem é que está ganhando território? Quem é que está vencendo nessa luta? O Salmo 131 é um salmo lindo que pode nos ajudar. Diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não ando à procura de coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, fiz calar e sossegar a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Olha que salmo lindo. Que contexto que ele foi escrito? O que você acha? O que um rei faz? O que um monarca tem por responsabilidade? Duas coisas. Uma, defender o seu território. Outra, expandir o seu território. Ao mesmo tempo que ele tem que defender dos ataques dos inimigos, ele precisa atacar para conquistar novos lugares, novas terras, escravos, povos, tributos. Davi tinha chegado à condição de monarca de Israel, mas não foi sempre assim.
Antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. Antes de ser rei, ele era fugitivo, porque o rei Saul queria matá-lo a todo custo, e nós vamos estudar um salmo que ele compõe quando ele estava fugindo de Saul e ameaçado de morte. Antes de ser rei, Davi era um homem normal e comum, como você e como eu. Mas ao assumir o trono, ele tinha duas responsabilidades: defender o território e expandir o território. Agora, diante da paz que ele conquistou, diante da defesa que ele preparou em relação ao seu reinado, ele tinha uma grande decisão a fazer. Eu agora dou passos à frente e conquisto novos ambientes, novas cidades, novas fortalezas, novos territórios, ou eu me assossego e me acalmo dentro daquilo que eu já tenho e já possuo como o reinado de Israel. Vale lembrar que existiam pelo menos 2 grandes impérios que estavam perto de Davi naquele tempo: os egípcios e os assírios. E esses aqui se preocupavam em entender a terra, como ela funcionava, ampliar seu império e tornar seu nome famoso. Mas ao que parece, Davi tomou uma decisão muito séria no Salmo 131. Ele falou: eu posso ter muitas coisas, o meu coração pode se orgulhar de muitas conquistas, os meus olhos podem visualizar novos prados e novos horizontes, os meus passos podem empreender novas conquistas, mas Senhor, diante dessa ansiedade de conquistar mais, diante desse desejo de possuir mais, diante dessa pressão de ser um rei imperial, de construir um império de proporções continentais, dentro de todas essas propostas sociais, econômicas e políticas, eu decido calar a minha alma, sossegar o meu coração e me dar por satisfeito e conhecer em intimidade o Deus que eu sirvo. Enquanto os egípcios exploraram a astronomia, enquanto os egípcios exploraram o cultivo ao redor do rio Nilo, enquanto os egípcios exploravam a ciência, os assírios exploravam a arte militar e da guerra, Davi explorava a presença de Deus. Por isso que os egípcios deixaram um tipo de herança, os assírios outra, e Judá e Israel deixaram a maior herança de todas as gerações, que é a raiz do conhecimento de Deus. 3 das maiores religiões do mundo estão fundamentadas na fé de Israel: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Cerca de 5 bilhões de pessoas praticam esse tipo de fé, no universo de 7 bilhões de pessoas. Ou seja, Davi tomou a decisão de conhecer Deus, explorar os caminhos da fé e acalmar e sossegar o seu coração. Então eu entendo que esse salmo é para você e para mim, porque também há uma proposta de defesa, mas também há uma proposta de expansão, não há? Há uma proposta de expansão territorial sobre nós e não temos dúvida disso. Agora, Davi consegue vencer essa ansiedade diante de 2 alternativas, e é aqui que eu quero chegar com você. Como é que Davi vence a batalha da ansiedade de ser um monarca e ter que realizar novos empreendimentos políticos, econômicos e militares? Como é que ele consegue vencer essa batalha? 2 motivos. O primeiro, ele sabe quem realmente ele é. Você viu a primeira parte do Salmo? O Salmo só tem 3 versículos, tá? Eu não cortei ele, só tem 3. Ele diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, não é soberbo o meu olhar, e eu não ando à procura de grandes coisas e coisas maravilhosas demais para mim. Eu não estou a fim de ir coisas além do que eu fui chamado para fazer. Opa, uma pausa aqui. Tem gente que não está fazendo o que deveria fazer e ficou aquém do que deveria realizar. Mas tem gente que está querendo fazer mais do que deveria e por isso chegou a ansiedade. Ficar aquém do que eu fui chamado para fazer é displicência e negligência. E querer fazer mais do que eu posso é ansiedade e preocupação. Davi diz: eu estou no equilíbrio, eu estou no limite. Meus olhos não são altivos, meu coração não é orgulhoso, meus pés não são conquistadores mais, porque agora eu entendi onde eu estou. Então a primeira coisa que ele diz: eu sei quem eu sou. Eu sou o rei de Israel, mas ao mesmo tempo eu sou filho de Deus, e é aqui que eu quero estar, e desse lugar eu não quero sair. Isso tem a ver com identidade, queridos. Quando nós sabemos quem somos, nós imediatamente bloqueamos o acesso da ansiedade na nossa alma. E a segunda coisa que faz Davi vencer essa batalha, que é travada com você, comigo e na nossa mente, é a questão de ele saber o que realmente ele precisa. Ele diz na segunda parte do Salmo: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança recém-amamentada no colo da sua mãe. Como essa criança, assim a minha alma como para o Senhor. Olha que salmo lindo,
Duas partes: eu sei quem eu sou e eu sei o que eu preciso. Então eu preciso estar de posse da minha identidade e da minha real necessidade. Eu preciso saber quem realmente eu sou e quem realmente eu preciso, para que a ansiedade esteja bloqueada e ela não tenha acesso no meu coração. Quem não sabe quem é e quem não sabe o que precisa, está em tormenta ansiolítica todos os dias da sua vida. Não há como negar isso. Portanto, eu queria dividir essas duas coisas para explorar com você. O que é a identidade? Como criar os acessos para que eu saiba quem realmente eu sou e defender o território da minha alma contra esses pensamentos de morte, de destruição, contra a insônia, a síndrome do pânico, contra os distúrbios de ansiedade, contra os medicamentos. Não sei se você sabe, mas o Rivotril e os ansiolíticos da vida são os segundos medicamentos mais vendidos do mundo. Eles só perdem para os anticoncepcionais, sabia disso? Ou seja, há uma indústria farmacêutica por trás disso, gerando em nós um estado emocional de ansiedade, para que a própria economia seja movimentada. Muitas pessoas são reféns do remédio não porque precisam, mas porque entraram no sistema e esqueceram quem realmente são. Elas são o Rivotril, elas são o ansiolítico, elas são o remédio, o medicamento, elas são a terapia, o terapeuta. Elas não são mais elas mesmas. Perderam a sua identidade, perderam quem elas são, e a ansiedade tomou conta e dominou. Se eu quero bloquear meu coração desses pensamentos destrutivos, primeira coisa que eu preciso saber: quem eu sou. E para que isso aconteça, eu preciso ter integridade. Identidade é sinônimo de integridade. E o que é integridade? É ter uma versão apenas de mim. A palavra íntegro significa completo, pleno, total. Como é que você quer dar um basta na ansiedade na sua vida? Como é que você quer afastar os pensamentos de preocupação que te rondam, se você não é inteira, se você não é inteiro, se só tem pedaços de você? Se você tem que viver várias versões de si mesmo nesse mundo, onde a sua personalidade é distorcida, denegrida, esticada, onde você tem que se comportar e criar versões, e tem que criar máscaras, para você poder se relacionar, se socializar e ser alguém nessa sociedade. Quando você tem que quebrar a você mesmo, e fazer você de fragmentos, e fazer da sua vida peças de um quebra-cabeça, fica muito mais difícil manter a sanidade mental. Fica muito mais difícil manter quem realmente você é. Ter que lidar com várias versões de você é muito mais difícil do que ter que lidar com uma versão só. A verdade é que quando eu não sou íntegro, quando eu tenho vários pedaços de mim, partes de mim distribuídas ao mundo, eu tenho que me esforçar muito e muito para manter a paz no meu coração. Pergunte para o marido, que tem duas versões: a versão do homem da casa, a versão do chefe de família, a versão do trabalhador honesto e incansável, que todo mundo elogia e reconhece, mas também tem a versão do adúltero, do hipócrita, do mentiroso. Pergunte para esse homem se é fácil manter essas duas versões. A ansiedade o toma a cada momento. É a ansiedade com o seu celular para não ser descoberto em suas mensagens. É a ansiedade de não deixar rastros e vestígios para não ser descoberto. É a ansiedade para ver se as finanças conseguem bater no final do mês, para que o cartão de crédito não seja visto naquelas compras, naquelas localidades que foram visitadas. É muito difícil manter duas versões de uma pessoa só. O que dirá de três? É a ansiedade de manter o seu Facebook atualizado. É a ansiedade de manter o seu número de posts, de visualizações, para que as pessoas vejam uma versão de você que não existe. Isso gera ansiedade. Eu preciso ir, eu preciso consumir, eu preciso fazer, para que as pessoas me enxerguem e me vejam. É uma versão de você. É muito difícil manter mais do que uma pessoa dentro de nós mesmos. Por isso que a ansiedade não te deixa. É muito difícil você ter 3 Snapchats ou 3 Facebooks, para poder usar uma versão oficial que os seus pais podem ver, que os seus pais sabem que tem, e uma versão mentirosa, uma versão fake, para você poder fazer todo tipo de bobagem, todo tipo de indecências obscuras. É muita ansiedade, não é? Aí depois o bonitinho tem que ficar tomando ansiolítico, porque não consegue dormir. É lógico, não está íntegro, não está inteiro, está em peças, em pedaços. É o tempo todo se desfazendo, é o tempo todo se fragmentando com mentiras, com enganos, a respeito de si, a respeito dos outros, a respeito da sua história.
É muito difícil ter paz no coração quando eu tenho que sustentar mentiras e máscaras que eu mesmo uso para as pessoas me reconhecerem. Versões de mim na igreja de terça-feira, 20 horas. Versões de mim na segunda-feira, às 7h30, quando eu bato meu ponto no meu emprego. Versões de mim à sexta-feira à noite, quando eu estou livre do meu trabalho. Versões de mim nos embalos de sábado à noite, quando eu não tenho ninguém para me supervisionar. É muito difícil manter a paz e a calma quando eu estou em fragmentação total e em pedaços, porque eu preciso sustentar isso. E síndrome do pânico, atrás de síndrome do pânico. E depressão. Eu atendi uma pessoa uma vez, aparentemente, tudo tranquilo, tudo ótimo, nada de suspeita, mas uma condição emocional catastrófica. Volta e meia a gente era chamado na sua casa, volta e meia a gente tinha que sair madrugada lá, porque o camarada estava querendo se matar, volta e meia as coisas não estavam acontecendo, era impressionante. Até que um dia, num confronto direto, a sós, a pergunta que não quer calar é: o que você tem a confessar? O que você tem a dizer que ninguém sabe sobre você e que você precisa se sustentar? E essa pessoa, enfim, colocou para fora e disse: ninguém sabe disso. Faz tantos anos que eu vivo isso, mas o meu problema é esse. Essa pessoa tinha que sustentar 2 padrões de vida: a depressão, os medicamentos, as terapias constantes, não estavam surtindo efeito algum. Sabe por quê? Porque eu tenho que sustentar 2 versões de mim. Eu não consigo ter paz no meu coração. É óbvio que a ansiedade vai acontecer. É óbvio que a explosão, a irritabilidade vai chegar. Porque não é fácil manter você mesmo. Imagine 3, 4, 5 de você, para tentar se aparecer e a tentar aparecer com as máscaras sociais. Primeira coisa, se você quer bloquear a ansiedade na sua vida, seja completo, seja pleno, tire as fragmentações, seja você, acabe com as mentiras, bloqueie aquele contato, apague seu Facebook, fale a verdade com seu marido, exponha a verdade com seu patrão, pare de viver versões e de enganos, para que você possa viver em paz, porque enquanto você estiver em peças, a paz nunca vai chegar no seu coração. Segunda coisa em relação à identidade, é a intoxicação. Se eu quero preservar a minha identidade, eu preciso tomar cuidado com aquilo que entra em mim, ou aquilo que chega através das vias de pensamento, aquelas coisas que entram através das minhas vias neurais. Eu preciso tomar cuidado com a contaminação interior que chega ao meu coração e à minha alma. Se eu quero preservar a minha ansiedade, eu preciso aprender a selecionar o conteúdo que chega aos meus olhos, aos meus ouvidos e à minha mente. Nós vivemos num mundo de contaminação de informações, queridos. Basta você assistir um telejornal e imediatamente você já começa a roer as unhas. Deus do céu, o que vai acontecer com esse país? Mais uma vez déficit industrial, mais uma vez uma bomba de corrupção, mais uma vez uma delação premiada. Isso não acaba nunca. E aí uma pessoa que foi criada para produzir, que está no melhor momento da sua vida, começa a ser intoxicada por informações negativadas, que a própria sociedade se retroalimenta disso. Nós estamos num mundo, queridos, que nós somos absorvidos por isso aqui o tempo todo. Nós queremos que o mundo seja interpretado, nós queremos dialogar com o universo inteiro. A gente não quer mais saber quem a gente quer saber da vida inteira dos outros e do mundo. É o tempo todo rolando os nossos dedos, é o tempo todo acessando informações. Eu queria lembrar você que o seu celular e o meu celular, ele tem um botãozinho aqui interessante, que você aperta e ele aparece 3 opções: desligar, reiniciar e também chamadas de emergência. Às vezes desligar faz parte. Às vezes desligar ajuda muito a você controlar o nível de informações que chegam na sua vida e que atrapalham a sua paz. Estava tudo bem até aquela mensagem chegar. Fala a verdade, qual foi a última vez que você ficou mais tempo para dormir com um pensamento na sua mente a respeito de um comentário que você viu no seu Facebook? E rolava para cá, e rolava para lá, e andava para cá e falava: meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Ela não podia ter dito isso, ela não podia ter me exposto dessa forma, ele não poderia ter feito aquilo, meu Deus, e agora? E agora? É uma intoxicação de informações como nunca antes.
A gente tem um mundo na palma da mão, mas a gente não seleciona o que vai entrar. A gente dá boas-vindas a todas as coisas e não me impressiona as pessoas estarem em pânico. Não me impressiona a sociedade estar em caos, as pessoas estarem desacreditadas de si mesmos, desacreditadas da humanidade, porque as informações que estão sendo absorvidas estão vindo sem critério. Quer manter a ansiedade longe de você? Selecione as suas informações, meu irmão. Selecione o que entra, o que ouve, o que vê, porque os processos de entrada na nossa vida são visuais e auditivos. Selecione o que você vê, selecione com quem você conversa. Às vezes você vai ter que se afastar de gente que lhe faz mal, está intoxicando. Você é o que você come. Você já ouviu essa frase do nutricionista? A última vez que você foi nutricionista, tem glicérides altos, colesterol alto, diabetes desregular, tudo lá. Aí o nutricionista olha para você e fala: o que é que você come? E você diz: eu gosto de comer isso, aquilo, a pizzinha, né, na quarta-feira, o lanche para não falhar na quinta-feira, depois a gente gosta de uma carninha assada com gordurinha no sábado, só para soltar o final de semana e tal. E aí a nutricionista olha para você e fala: não me admira o seu exame, porque você é o que você come. E nada mais justo do que usarmos essa palavra para a nossa geração atual. Você é o que você absorve, você é aquilo que você ingere. E eu lhe pergunto, por favor, saiba responder isso essa noite: o que é que você está ingerindo? Talvez você não esteja digerindo, e é por isso que você está com uma indigestão. Porque essas informações que você está buscando, que você está olhando, essas conversas que não te levam a lugar algum, de pessoas maliciosas, de gente indecente, de gente inapropriada, de gente sem moral nenhuma para lhe dar um conselho, talvez essas informações estão intoxicando a sua alma, intoxicando o seu coração. E não me admira então você estar nessa condição de ansiedade, porque você ouviu a fulana, que falou da Beltrana, que falou da outra Beltrana, que o marido traiu, e que agora você fala também: meu marido vai trair. Você ouviu do fulano, que falou do Beltrano, que no fulano, que uma empresa lá em Londrina fechou. Se fechou lá em Londrina, vai fechar aqui em Sertanópolis também. Aí você ouviu do fulano, que falou do Beltrano, que não sei o que, e que o prefeito não sei. Aí você fala: meu Deus, nossa cidade está um caos. Aí o que acontece? Tudo isso que você está vendo. As pessoas ansiosas, preocupadas e totalmente passivas. Por quê? Se colocaram como vítimas. Eu quero lhe alertar uma coisa: na ansiedade, os inimigos nunca vêm do exterior. Os inimigos sempre estão dentro de nós, sabia disso? O seu problema não é a circunstância. O seu problema de ansiedade não é porque a empresa parou de render esse mês. O seu problema de ansiedade não é porque o seu marido chegou o final de semana mais tarde. O seu problema de ansiedade não é porque o seu nome não está na lista dos aprovados da UEL. O seu problema de ansiedade não é porque a sua nota foi ruim no exame de matemática. O seu problema de ansiedade não é porque a sua esposa falou para você que talvez não dê certo aquele empreendimento. O seu problema de ansiedade é como você recebe e assimila as informações. Os inimigos estão aqui dentro. E se você quer se ver livre disso, selecione o que chega, o que entra, para que você possa então estar de alguma maneira protegido por isso. Agora eu lhe pergunto uma coisa: a palavra de Deus diz assim, que você deve deixar toda a ansiedade aos pés do Senhor. Filipenses 4:6. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará e protegerá seu coração em Cristo Jesus. Eu quero perguntar para você: como é que Deus vai encher o seu coração de paz, se você está tão cheio de porcaria? Como é que Deus vai encher o seu coração de paz, e a sua mente de paz, se você está tão cheio de intoxicação alimentar, espiritual? Está na hora de fazer uma dieta, irmão. Está na hora de selecionar o que você vai ingerir, para afastar essa ansiedade. Afaste essas informações, afaste essa intoxicação e bloqueie a ansiedade. Por fim, identidade é indecisão. Se tem uma coisa que atrapalha o nosso estado de identidade, é a nossa indecisão. Sabe por quê? Porque as escolhas que eu faço me fazem. Eu sou o resultado das minhas escolhas. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui, um trocadilho. Se as escolhas que eu faço me fazem, e as escolhas que eu não faço? Me fazem também, sabia disso? Mas daí não são feitas por mim, são feitas por outros. Quantos de vocês estão aqui essa noite? Quantos de nós estamos frustrados com a vida? Estamos nos colocando na condição de vítimas?
Porque nós não escolhemos quando deveríamos e deixamos que outros escolhessem por nós. Resultado, ansiedade, porque eu estou vivendo uma vida que não é minha, vivendo uma história que não é minha, coisas que eu não escolhi, porque quando era para eu tomar a minha decisão eu não fiz. E eu vou dizer para você, a vida é cruel. Se você não decidir, outros vão escolher por você. Eu nunca me esqueço lá em Dourados. Eu adorava jogar futebol de segunda-feira à noite. E então, eu fazia parte de uma equipe pastoral. Comecei a jogar bola de segunda-feira à noite com os meninos. Acho que uns 3 meses depois, a secretária ligava para mim e dizia: pastor, o pastor titular não vai poder estar presente no futebol, não vai poder estar presente num evento, e o senhor poderia ir nesse evento? Eu falei: não, sim, posso, com certeza. Então eu deixava o futebol e ia atender o evento de segunda-feira. Na outra segunda aconteceu a mesma coisa. O pastor titular não poderá fazer uma situação? Você não pode ir, porque ele tem um compromisso. Eu falei: não, posso sim, com certeza. Se ele tem um compromisso, é justo que eu vá. Na terceira semana, a mesma coisa, e eu parei de jogar bola de segunda-feira, porque era compromisso atrás de compromisso. E o pastor titular nunca poderia fazer alguma coisa na segunda, então eu estava fazendo. Um dia eu injuriei. Aí ela ligou para mim e falou assim: o pastor não poderá, porque ele tem um compromisso. Eu disse: eu também tenho um compromisso. Olha, hoje eu vou jogar bola de qualquer jeito. Eu também tenho um compromisso. E ela falou: mas então, eu falei: então, eu tenho um compromisso de ver com outro pastor. Nós éramos em 9, porque só eu. Aí, vai lá. E ela falou: não, então tá bom, beleza. Peguei meu tênis, me preparei, cheguei na quadra. Adivinha quem que eu encontro lá? Adivinha quem tinha compromisso lá? Adivinha quem tinha um evento lá? O bonitão. Eu olhei para ele e falei: aprendi com o Senhor, se eu não fizer as minhas escolhas, outros farão por mim. Segunda-feira é o dia do meu futebol, pode cair, canivete aberto, eu vou jogar bola com o pessoal aqui, e aí a secretária se vira para encontrar outro alguém. Se eu não fizer as minhas escolhas e não colocar as minhas prioridades, outro vai fazer por mim. Você está entendendo? Você não está no lugar que você quer, porque você deixou os outros escolherem onde você tem que estar, e não é assim. É por isso que você está em ansiedade, frustrado, deprimido. Está na hora de você fazer as suas decisões. Está na hora de você tomar suas iniciativas, para que outras pessoas não façam isso. Meu irmão, como é difícil tomar decisão no mundo atual, não é verdade? No mundo que a gente apenas comprava maisena, hoje você tem amido de milho de tudo quanto é marca. No mundo que você ia na locadora e falava: quero assistir ação, e tinha um negócio lá de ação. Hoje você entra no Netflix e fica 35 minutos para escolher um filme. Aí você começa e fala: acho que é chato, vou desligar, amanhã eu tento de novo. 1 hora perdida para escolher um filme. Ou seja, no mundo de indecisões, a ansiedade é gerada por opções. Esse mundo gera mais opções para você, para que na sua indecisão ele possa gerar ansiedade. Você para no posto de gasolina, você só vai abastecer. Aí o camarada vem: quer trocar a palhetinha? Senhor, troca a palheta então aí, amigo. Não vou dar uma olhada no óleo de freio, isso aqui não. Completa o óleo de freio aí, meu amigo. Vamos dar uma calibrada do pneu, não, completa aí, você vai pagar. Um sorvetinho, vamos comprar um sorvete, né? Não sei o que, vamos comprar aspirina também. Vamos comprar também, não dá para dar uma injeção para meningite também aqui no posto de gasolina também, não? Tem tudo lá, queridos. E nessas opções a gente se perde. A gente se perde totalmente. Quem não toma decisão, perde a sua identidade. E se eu quero bloquear a ansiedade, eu preciso decidir por algumas coisas. Meu filho, você está namorando essa menina faz 7 anos, enrolando ela. Se você ainda não conseguiu decidir se ela é a mulher da sua vida, sai do caminho dela, pelo amor de Deus. Não é possível que em 7 anos você esteja ainda decidindo por casar. E não é possível, minha filha, que você ainda se submeta a isso. Porque se um cara não conseguiu decidir em 7 anos se vai casar com você, pode ter certeza que você vai comer no almoço na casa da sogra, na janta na casa da sogra, ela vai escolher a cortina da sua casa, o sofá, ela vai mandar na sua casa. E você quer isso? Indecisão. Vai no restaurante, senta, abre o cardápio. É 30 minutos para escolher se é frango ou peixe. Meu Deus, é só frango ou peixe. É frango hoje, é peixe hoje, pelo amor de Deus. Quem não tem decisão, não tem identidade. E como a gente está vendo uma geração surgindo com medo de tomar decisão. Eu vejo isso nos meus filhos. E a gente tem que trabalhar contra o tempo todo. Pai, eu não sei se eu faço isso. Filha, decide. O que você decidir vai ser o melhor para você. Decide agora. Pai, eu queria esse brinquedo, não sei o quê, mas eu posso... Decide agora. Você tem o dinheiro tal e você vai fazer isso. Dá opções. Mas também tira essa ansiedade. Porque quanto mais opções, mais ansiedade. E por fim, a necessidade. 2 blocos apenas. Primeiro, quem eu sou vai bloquear. E se eu sei quem eu sou, vai bloquear essa ansiedade chegar no meu coração. Segundo, as necessidades.
O que realmente você precisa? E o mundo que a gente vive, a insatisfação, quando tudo não é suficiente para nós. Nada é suficiente, né? Já percebeu? E o comércio se alimenta disso, sabia? O consumo se alimenta disso. Seu carro não é suficiente, sua casa não é suficiente, o bairro que você mora não é suficiente, a vida que você leva não é suficiente, a esposa que você tem não é suficiente, o marido que você tem também não é suficiente, nada é suficiente. Há uma insaciedade no coração dessa geração, que é fruto de não saber o que realmente precisa. Eu te pergunto, meu, você precisa realmente disso? Esses dias minha filha veio e falou assim para mim: pai, eu queria um iPhone. Aí eu falei assim para ela: por que você quer um iPhone? Ela falou: porque eu preciso. E eu falei para ela: o que uma menina de 8 anos de idade precisa de um iPhone? É que todo mundo tem. Não é isso que move você? Você precisava trocar a roda do carro? Precisava? Você chegou para a esposa e falou: não, precisava. Aí você colocou uma roda gigantesca, aro de 27, né? E aí colocou a perfil baixinho. Aí você vem com aquela conversa para: não, traz mais estabilidade para a gente viajar agora. Aí não consegue colocar a sogra no banco traseiro porque pesa e rala por dentro o paralama. Isso aconteceu comigo. Coitada da minha sogra, se estiver assistindo. Eu falava para ela: a senhora não vai não. A senhora vai não, senão vai raspar a barriga do meu carro no chão. Rebaixado, aro 17. Precisava trocar, colocar a família em, né, tirar da casa, se endividar por uma coisa. Na verdade, a gente não sabe mais o que a gente precisa. A gente só sabe o que a gente quer. E isso gera ansiedade. Não ande pelos seus desejos. Ande pelas suas necessidades. Diga: o que eu realmente necessito, não é o que eu desejo. Isso me ajuda a escolher. E Davi fala: eu tenho o reino inteiro para dominar, eu tenho o mundo inteiro para dominar, mas eu escolho ficar em Jerusalém, eu escolho conhecer Deus. Está vendo? Você tem muita coisa que você pode fazer, muitas casas que você pode morar, muitos lugares que você pode chegar. Não estou fazendo apologia à mediocridade, para você dar um passo para trás e ficar: eu vou ficar na minha vidinha. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem coisas que não é para você. Então não fique ansioso por isso. Descanse seu coração, elimine isso e aprenda a ser grato com aquilo que você já tem, porque o mundo vai trabalhar no seu consciente e inconsciente para dizer que você precisa de mais. Segunda necessidade é a instabilidade. Nunca vi uma geração tão desequilibrada desse jeito. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Um povo que já não consegue mais ter a decisão de manter-se no centro. Não, hoje eu quero isso aqui, daqui a pouco eu não quero mais, vou começar uma outra coisa. E aí, que instabilidade é essa que tem sido gerada nas nossas necessidades? Você já percebeu que o maior dos problemas que você já enfrentou e que você já se envolveu é relacionado à sua instabilidade? Instabilidade emocional, instabilidade espiritual. Você simplesmente toma as decisões sem ponderar, sem refletir, depois fala: Deus, o que o Senhor fez? Deus fala assim: eu não tenho nada a ver com isso, meu filho. Eu não fiz nada. Eu queria até ajudar, mas você não pediu minha ajuda. Estragou tudo. Instabilidade. Toma decisões. Sabe o que eu vejo? Eu vejo casamentos nessa condição. Um lugar que era para ser lugar de paz. Eu não consigo entender isso. Eu estou há 14 anos casado. Eu não lembro de ter sentado com a minha esposa, olhado para ela e falar assim: não sei, acho que eu vou voltar a morar com a minha mãe. Como é que é esse negócio que acontece? Casais me procuram e falam: não, porque eu estou pensando em voltar a morar com a minha mãe. Como é que é isso, irmãos? Fala a verdade para mim. Isso é demoníaco. Não abra mão do seu casamento porque uma coisa está instável. Trate, cure, porque a instabilidade gera ansiedade. Será que eu vou estar casado amanhã? Tem gente que não casou no civil, sabe o que é isso? É instabilidade. O camarada está amaziado, está juntado, porque se amanhã tiver que sair de casa, é só pegar as trouxinhas e ir embora. Não tem que fazer mais nada. É um test drive, para ver se vai dar certo. E tem gente que está testando há 9, 15, 20 anos, e ainda não regularizar a situação. Isso é instabilidade. Casais que sentam na mesa e qualquer coisa fala: pega suas coisas, vai embora se não está feliz. Isso é instabilidade. Você acha que a sua esposa não está ansiosa? Eu atendo mulheres que estão à base de medicamento porque o marido fala: uma hora eu te deixo, uma hora eu te largo, uma hora você vai ver eu com outra. Isso é instabilidade. Outras mulheres que falam e agem como tal, que deixam a sua casa, abandonam o seu lar e vão viver uma vida que não lhes pertence, e estão vivendo de instabilidade. Gente que está muito empolgado com a academia, não quer nem saber do marido. Aí daqui a pouco o marido começa a se perder, ela larga a academia, engorda tudo de novo, e aí já não tem nem marido nem academia mais. É uma instabilidade que a gente não consegue entender. Não, agora vai dar tudo certo, eu vou empreender, vou investir, e não sei o quê, e faz contato, e só anda com o empresário. Daqui a pouco ele está falando mal de todo mundo, porque não deu certo o negócio dele, porque todo empresário é cachorro sem vergonha. É uma instabilidade que gera ansiedade na pessoa.
e ela não consegue tranquilizar o seu coração. Por isso eu encerro aqui com você. Que Davi, ele apresenta duas imagens. A imagem da identidade. Quem eu sou, eu não preciso ser uma figura que todos querem que eu seja. Eu sou o rei Davi, sou servo e filho de Deus. Eu não preciso provar nada para ninguém, e eu não preciso ser mais ninguém do que eu mesmo. Ah, que lição linda. Se você e eu aprendermos isso essa noite, nossa ansiedade vai embora, porque a maior parte da nossa preocupação é mostrar para os outros uma face que eles querem ver que nós não somos. E a segunda imagem é a minha necessidade. O que é que eu preciso? Davi fala, o que eu preciso é de Deus. Eu não preciso de trono, eu não preciso de monarquia, eu não preciso de servos, eu não preciso de súditos, eu não preciso de nada. Eu só preciso de Deus. E eu quero trazer essa palavra para você hoje. Quem você é? Você é filho de Deus. O que você precisa? Se você é filho de Deus, você só precisa dele. E as demais coisas? As demais coisas, Jesus já falou isso em Mateus 6,33. Elas serão acrescentadas. Amém? E que Deus possa abençoar você, e você possa saber que essas duas imagens, entre o orgulho e a insaciedade, conquistar um novo império, e entre a criança e a satisfação, Davi escolhe a criança. Eu quero que você hoje escolha uma fé infantil, que entre essa soberba desse mundo que a gente vive, você escolha ser como uma criança, uma fé inocente e pura, no altar de Deus. Vamos fazer um gráfico aqui, para a gente ver? A vitória sobre a ansiedade só acontece quando eu digo isso. De fato, fiz calar e sossegar a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. O que Davi faz? Ele toma uma decisão. E aqui vem o imperativo. Está na hora de você dar uma ordem para você. Não espere o marido, o patrão, o pastor. Está na hora de você dizer: vai embora a ansiedade. Show! Aqui não. Vamos fazer um exercício? Eu vou contar até 3, você vai dizer comigo, aqui não, vamos lá? Aqui não, ansiedade, vamos lá? 1, 2, 3. Aqui não, ansiedade. Acho que pode ser um pouquinho mais forte, né? 1, 2, 3. Aqui não, ansiedade. É o que Davi disse. Eu fiz calar, sossegar minha alma. Eu desliguei o Facebook, eu excluí o Snapchat, eu excluí os meus contatos. Eu tomei uma decisão, eu parei de ficar consultando a economia, eu comecei a tomar decisão, acalmei meu coração e vou ficar com Deus. Eu escolho Deus, eu fico com Deus. Quero convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente. E eu quero só relembrar com você enquanto eles se posicionam aqui. A gente vai orar juntos hoje, para que essa ansiedade vá embora. Hoje nós não vamos orar pelos que estão na 5ª, 6ª e 7ª semana. Deus já está abençoando a sua vida, eu vou orar em conjunto, mas eu quero orar por você que tem que lidar com ansiedade no seu coração. Eu quero orar com você. E essa canção diz: acalma o meu coração, que é a canção que Davi cantou a Deus, no Salmo 131. Nessa identidade, o que eu preciso fazer? Proteja a sua integridade, não fragmente. Proteja-se da intoxicação e proteja-se da indecisão. Tudo com I, tá? Para ajudar. Vamos lá? Identidade, integridade, intoxicação e indecisão. Agora vamos à necessidade. Você precisa proteger-se da insatisfação e da instabilidade. Integridade, intoxicação, indecisão, insatisfação, instabilidade. São todos ins que você tem que tirar da sua vida e afastar do seu coração. E colocar uma última coisa que vai trazer vitória sobre a sua vida, que é o imperativo. Dizer, dar uma ordem, falar a você mesmo: eu vou calar a minha alma e vou sossegar o meu coração, porque eu quero ser alguém que vence a batalha da minha ansiedade. Vamos colocar em pé, eu quero orar com você. Enquanto nós cantamos essa canção que diz: acalma o meu coração, Senhor, eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos diminuir as luzes e você pode vir sem medo de ser feliz. Você não tem uma versão de você essa noite aqui. Você é você. Se você quiser vir à frente para apresentar sua ansiedade no altar do Senhor, eu quero orar com isso que lhe consome, com essa preocupação que lhe constrange. Eu quero orar com você aqui à frente. Enquanto nós cantamos, pode vir à frente em nome de Jesus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro tais o vento da aflição. Quer apagar a chama da minha adoração. Eu peço que vocês cheguem mais perto, fiquem mais perto do altar aqui, pode vir bem pertinho aqui da gente, vamos orar juntos. O mundo é um oceano, Ó Senhor Jesus, ó
Deus, Minha vida é um barquinho nós precisamos nos encontrar. buscando direção. Descansa em minha Nós precisamos nos encontrar contigo hoje, Pai. Acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o coração dos teus filhos e das tuas filhas essa noite. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Cante esse salmo ao Senhor. Cante esse salmo. Vença suas batalhas, vença sua ansiedade dizendo isso. Acalma o meu coração. Oh Deus, só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Senhor Jesus, eu quero orar com os teus filhos e as tuas filhas. Feche os seus olhos agora. Senhor, a imagem que o Senhor traz na sua palavra é de uma criança que acabou de ser amamentada pela sua mãe. Aquela criança não tem preocupação nenhuma mais. Ela encontrou no colo da mãe e na nutrição materna a satisfação para a sua vida. Tudo que ela precisava era aquilo. E Senhor, nós estamos correndo atrás de tantas coisas que têm trazido insaciedade. Nós temos abraçado tantas coisas que têm trazido mais fome e mais sede. Relacionamentos, dinheiro, patrimônio, status, biotipos. Senhor Jesus, nós queremos hoje dar uma ordem à nossa alma, fazê-la calar da sua agitação e dos seus gritos eufóricos e histéricos dentro da nossa alma, dizendo: compre, tenha, possua, faça, tenha medo. Senhor, nós apresentamos a Ti o nosso coração e pedimos acalma a tempestade, não que está fora de nós, porque talvez isso nós não possamos controlar, mas acalma a tempestade que está dentro de nós, esse furacão, esse turbilhão de sentimentos que estão explodindo dentro de nós, Senhor. E dá-nos a imagem da criança no seu colo, Pai. Somos como teus filhos, amamentados pelo Senhor, nutridos por Ti, abraçados por Ti, acolhidos pela Sua presença. Não temos necessidade de mais nada, porque se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E é nessa promessa que nós nos firmamos, que nós nos apropriamos e sairemos daqui. O Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Nós sabemos quem somos, somos filhos de Deus. Não precisamos provar nada a ninguém. Podemos, ó Deus, repor, ó Deus, Pai, podemos nos opor a esse mundo. Não temos necessidade de nada mais a não ser do Teu cuidado, da Tua provisão sobre nós. Por isso, Pai, nos leva em paz. Leva a cada um dos Seus filhos e filhas que estão com problemas, ansiedades geradas em seu coração, e que hoje ele e ela saibam quem são e saibam que realmente precisam. Eles precisam de Ti, precisam do Seu colo. Acalma o coração da Tua igreja, do Teu povo e dessas pessoas que estão na 5ª, na 6ª e na 7ª campanha. Acalma o coração, abre as portas e faz um milagre no nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Boa semana, Deus te abençoe. Só venço este mundo se for